assimilarmos a missão da noite, né? E refletirmos sobre aquilo que nós vamos ouvir e vivenciá-la dentro das possibilidades de cada um de nós. Nós cumprimentamos também os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. E eu gostaria de pedir, se alguém tiver com o celular ligado, por gentileza, que possa botar na vibração, ou então desligar, por favor. A nossa casa, como vocês sabem, durante toda semana tem palestras, conforme nós deixamos expostos ali, estamos deixando exposto na frente, nos nossos murais. Todas as semanas, todos os dias da semana, com exceção das sextas-feiras, tem um trabalho especial que acompanha as famílias e os dependentes químicos, aqueles que souberem de alguém nessa situação, que precisa, uma situação bastante difícil. E esse grupo tem até aumentado, né? Aqui conosco, às sextas-feiras, às 19h30. São palestras e uma série de outras atividades que não é aberta ao público. É só para quem realmente vivencia essa problemática difícil que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Mas se vocês souberem de alguém que é indicado, nós estamos aqui todas as sextas-feiras. Para quem quer assistir as palestras que nós temos todos os dias e quiser passar pelo plantão de atendimento, é só chegar uma meia hora, pelo menos, antes, um pouco antes, nós sempre teremos um plantonista para atendê-los. Na assistência social, todos vocês já sabem, nós prestamos assistência a 62 famílias, cujo trabalho é realizado de distribuição segundo sábado de cada mês. E também fazemos uma distribuição de lanches, agora com época de frio, um chocolatinho, alguma coisa mais quente para os nossos irmãozinhos moradores do Rio. Aqueles que quiserem se integrar na nossa tarefa, enquanto seja uma tarefa de distribuição de alimento ou material, a gente sempre gosta de falar das pessoas que trata-se de um trabalho espiritual. Porque quando vamos levar um lanchinho para esses nossos irmãos, nós sabemos que eles são portadores de dificuldades imensas, de desequilíbrios, né? E que não basta só levar o alimento, né? Nós queremos levar o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito, e por isso nós temos que estar preparados também. Mas é uma tarefa que pode ser feita por qualquer um de nós, desde que nós nos disponhamos a aceitar esse tratamento, esse entendimento, e vendo esses nossos irmãos com as dificuldades que têm, mas de qualquer forma que nós podemos minimizar um pouco desse sofrimento, não só levando o pão do corpo, mas também o alimento do espírito através de um abraço, de um sorriso, de uma roupa, quando podemos, um cobertor. Então é isso, aqueles que quiserem se integrar conosco nessas tarefas, elas são abertas aqui dentro da casa para quem queira participar. Nós queríamos convidá-los no próximo dia, agora, nesse domingo, dia 24, nós temos uma atividade para as pessoas que trabalham conosco, os trabalhadores e os frequentadores da nossa casa. Nós vamos ter aí nossa festa junina, mas muito mais do que qualquer outra coisa, é um momento para nós estarmos juntos, se confraternizando os trabalhadores da casa e os frequentadores de todos os dias. Vocês estão convidados. O preço é simbólico, não é para ganhar dinheiro. A gente está cobrando R$5 o convite, alguma coisa assim, mas é para a gente se confraternizar mesmo. Vai ser no próximo domingo agora, às 14, até quando a fogueira estiver queimando lá, no Arraial, nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Todos vocês estão convidados, todos vocês serão bem-vindos. Bem-vindos, queridos. Então é isso, meus irmãos, tá? Vocês estão convidados a estarem conosco. E agora nós vamos nos preparar para o nosso trabalho desta noite. Nós vamos cerrar nossos olhos por breves instantes, não permitido místico, nenhum místico, é só para que nós busquemos o nosso interior, para podermos nos soltar um pouquinho através do nosso pensamento e percebermos a espiritualidade superior nesse momento, nesta casa, ao nosso lado. Eles que de muito aqui se encontram preparando esse ambiente para nos receber. Cada vez que nós entramos naquela porta lá embaixo, eles já sabem das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nos envolvem com amor, com carinho, trazendo-nos a paz que nós tanto almejamos, mas a preservação dessa paz, a realização de todas as nossas tarefas são incumbências nossas. Por isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, esteja conosco, querido Pai. Acalenta-nos nas nossas dificuldades, fortalece-nos
nós que ainda somos criaturas pequenas, caminhamos ainda sob o tropeço de nossos passos, mas nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez esta noite, para ouvirmos falar do Evangelho de Jesus, para fortalecer o nosso espírito em coisas do Espírito. A matéria nos convida, nos chama e nos abre portas que muitas vezes nós ainda não compreendemos e nos perdemos. Esteja conosco, Pai amado, para que nós possamos viver no mundo sabendo que nós somos criaturas em aprendizado nesse teu mundo, Senhor. Estamos aprendendo e que possamos aprender através do amor, da caridade, do respeito ao semelhante e a nós próprios, como Jesus nos ensinou. E que a bondade e o teu amor nos assista mais uma vez esta noite, fortalecendo-nos a todos que aqui nos encontramos nos dois planos da vida. Assim, mais tranquilos, mais serenos, nós vamos voltando a esse ambiente, reabrindo os nossos olhos e prestando bastante atenção na exposição desta noite, que será feita por nossa querida companheira, Kátia, que vai nos falar do livro O Motivo, o livro Seifa de Luz, do Chico e do Emmanuel Espírito, um tema muito interessante, né? Que nós possamos absorver o máximo essas lições que nos vão ser passadas esta noite. Porque, com certeza, todos nós nos enquadramos de alguma forma dentro desses conceitos. O tema chama-se Doentes em Casa, né? Mas ele é bastante abrangente e que nossa companheira possa ser mais uma vez feliz na sua explanação. Seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos assista. Tanto os presentes, né, de corpo presente, quanto os interneticamente presentes. Né? O Silvio falou que o tema é interessante, ele é muito interessante, mas na verdade ele é um tema muito árido, né? Porque é um tema que nos incomoda profundamente. Porque quando a gente lê Doentes em Casa, a gente fala assim, doente em casa, tudo bem. O problema é o enfoque que o Emmanuel dá a um versículo de Paulo na Epístola aos Colossenses. Que é o capítulo 3, versículo 15, em que Paulo escreveu à comunidade de Colossos, em que a paz de Deus domina em vossos corações, para a qual fostes chamados em corpo, e sede agradecidos. Comentando este versículo, Emmanuel nos fala de que nós todos, o conceito sempre bem claro, estamos no meio que é necessário a nossa evolução. Mas ele vai tocar num ponto que nos dias atuais está cada vez mais em voga, e com certeza esse livro foi escrito muito antes desse tema estar em voga. Eu não sei de quando mas deve ser da década de 60, 70, né? Mais ou menos nessa fase, esses livros do Chico Comendo. Em que ele fala das famílias, das pessoas que têm parentes doentes em casa e colocam essas pessoas em clínicas, em hospitais, afastam do convívio doméstico. Cada dia mais na nossa sociedade isso é comum. E claro que todos têm a sua argumentação, a sua justificativa, e o nosso objetivo aqui não é julgar de forma alguma as escolhas que as pessoas fazem, porque o Espiritismo não trabalha com julgamento, né? Porque na nossa sociedade, infelizmente, mais do que julgar, nós sentenciamos, né? Então, nós normalmente, quando vemos algo que nos desagrada, ou que vai contra aquilo que nós vemos como certo, individualmente, dentro do nosso juízo de valores, nós sentenciamos o outro como ingrato, como injusto, né? Nós adoramos titular o outro, esquecendo que nós não sabemos, na verdade, o que nós faríamos na situação do outro. E esse é o grande ponto, né, do diálogo de hoje. Porque Emmanuel vai discorrendo e ele nos diz, por exemplo, que claro que há situações em que as pessoas precisam, né, ir para hospitais, ir para locais de atendimento. Mas que se nós temos conosco alguém que nós amamos, nós temos que levar em conta que e essa pessoa depende de nós, isso é um teste do nosso processo evolutivo.
É em cima desse conceito que Emmanuel trabalha. E ele diz que é um teste permanente de compreensão e paciência. Duas coisas complicadíssimas da nossa vida, muito mais a compreensão até do que a paciência, porque compreender exige de nós desprendimento e desapego. E entende de nós a percepção da necessidade do outro no contexto do outro e não no nosso contexto. E sempre que nós olhamos para contextos, nós trabalhamos em cima do nosso contexto. Porque, infelizmente, nós não temos o processo evolutivo do outro. Não sei se é infelizmente ou felizmente, né? O processo evolutivo é nosso, individual. O do outro é dele em interação conosco, como o nosso também é em interação com ele. Mas nessa troca, cada um cuida do próprio processo, não de uma forma egoísta, né? Porque quando nós estamos procurando evoluir, ou seja, cuidar daquilo que somos em essência, espíritos, não dá para haver egoísmo. Porque toda a ação que nós tenhamos para o nosso bem-estar espiritual, automaticamente vai beneficiar aqueles que estão à nossa volta. O egoísmo no foco da individualidade é quando nós nos preocupamos com os bens materiais. Agora, quando nós tomamos qualquer decisão, independentemente desse assunto, qualquer decisão na nossa vida, para sabermos se nós estamos indo no sentido da evolução ou ficando na situação em que nós estamos, nós temos que levar em conta o que está nos movendo. E temos que comparar aquilo que nos move com o que diz a lei divina. A hora que nós temos esse critério, as coisas nos ficam mais claras. Não estou dizendo que elas fiquem mais confortáveis, mas elas pelo menos ficam mais claras. Porque nós começamos a perceber se nós estamos cuidando da nossa evolução e, portanto, beneficiando as pessoas à nossa volta, ou se nós estamos sendo egoístas e pensando apenas no nosso conforto. E quando se fala de conforto, não há conforto de consciência fora do bem. O que nos dá tranquilidade de consciência é a prática da lei divina, é o cumprimento da lei divina. A partir do momento que nós pensamos no nosso conforto material, nós fugimos da lei divina. Essas coisas não são muito, elas não combinam muito, porque o que nós entendemos como conforto material são coisas ligadas diretamente à matéria. E nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais, que nos reunimos em sociedade, seja família, seja parente, seja a sociedade em si, o edifício onde moramos, os locais que trabalhamos, independentemente, nós estamos em sociedade para desenvolvermos as nossas potencialidades e adquirirmos virtudes. Então, dentro desse conceito, a família passa a ser um ponto fundamental em todo o nosso realinhamento com a lei divina. E se nós temos, como diz Emmanuel, parentes que dependem da nossa dedicação, este reajuste é muito mais complexo. Porque vai exigir de nós uma reflexão sobre qual a melhor forma de ajudarmos sem sermos egoístas. Termos o conforto da consciência sem que o egoísmo esteja presente. Na verdade, quando nós nos vemos nessa situação, o caminho, né, é nós esquecermos de nós e pensarmos no bem do outro. O que é para nós uma coisa sofisticadíssima e altamente complexa. Né? Porque o bem do outro a gente acaba julgando como aquilo que a gente acha bom para o outro. E nem sempre o que nós achamos bom para o outro é bom para o outro. Parece redundância, né? Mas é verdade. Muitas vezes a gente entende que o bem do outro é ficar junto a nós ou ficar longe de nós. E o bem para o outro pode ser exatamente o oposto de qualquer dessas situações. Mas, quando eu falo o bem para o outro, é o quanto a nossa relação com o outro vai ajudar no nosso desenvolvimento. Porque há pessoas doentes que dependem do amparo da família, e quando eu estou falando de doença, não é obrigatoriamente doença física. Existem desequilíbrios os mais diversos, existem problemas de nascimento, ou seja, existem uma série de mazelas, na verdade, que podem se somar nesse contexto.
quando nós temos essas pessoas junto a nós vemos que o quadro é bastante diversificado. Há pessoas que são tranquilas com relação ao problema que têm, não reclamam, não se rebelam, não se revoltam, e que são muito mais tranquilas do que aqueles que cuidam dela, né? Porque essas pessoas estão com aquela situação resolvida para elas. Para quem muitas vezes não está resolvida, é para o grupo no qual a pessoa está inserida. E aí a gente usa um contexto, muitas vezes, de piedade, que na verdade é de pena, né? E diz que o outro é um desprovido da sorte e está, né, eternamente sobre os nossos cuidados. Esquecendo que eternamente é tempo demais para se falar de uma única encarnação, né? Considerando a nossa imortalidade, uma encarnação, 50, 60, 70 anos, é muito pouco tempo para se comparar com a imortalidade, que é todo o sempre. O que isso significa que é o nosso problema. O que é todo o sempre? Porque para a gente, muitas vezes, nós somos imortais enquanto estamos aqui, né? Assim, eu sou imortal momentaneamente, como se a imortalidade fosse algo datada, e ela não é. Então, uma encarnação acaba sendo muito pouco tempo em qualquer contexto. Agora, entender o como assistir a essas pessoas doentes, que dependem de amparo, é que vai ser a forma de nós analisarmos se estamos cumprindo ou não a lei divina. E nessa relação, algumas coisas vão se fazer muito claras para nós. E como eu disse desde o começo, nem sempre respostas muito confortáveis. O esquema é nós procurarmos viver com as nossas escolhas da melhor forma possível, sabendo que fizemos as escolhas possíveis, não obrigatoriamente as certas. O Silvio começou a preparação falando exatamente sobre isso, né, Silvio? Que nós vamos nos fortalecer para fazer o que for possível. Muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas o certo ainda é muito complexo ou muito difícil para nós exercitarmos. Então a gente fica com o possível. E aí, quando nós optamos pelo possível, nós temos que tomar muito cuidado para não desenvolvermos complexo de culpa. Porque aí vai nos levar para um outro lado, em que nada vai ser resolvido e tudo vai ficar cada vez mais comprometido no relacionamento. Porque quando nós temos complexo de culpa com relação a alguém ou a alguma situação, nós não somos espontâneos, nós não somos naturais. E, na verdade, os sentimentos que nós olhamos, que nós direcionamos para a pessoa, não são os nossos melhores sentimentos. Porque eles vão sempre carregados de toda a nossa culpa. Não é assim? Falei que o tema não era dos mais agradáveis, né? Dessa vez vocês me deram, capricharam mesmo, né? Porque é muito complicado se saber as medidas. Nós só vamos descobrir a medida convivendo, dialogando conosco mesmo, não é com o outro. O diálogo é interior. E nós vamos ter que estar preparados, qualquer que sejam as nossas escolhas, para os palpites que os outros vão dar na nossa vida. Porque palpite todo mundo dá, ajuda é outra história. Né? Porque é muito fácil, por isso eu falei que não é para se julgar nada, é para se refletir sobre o que é possível. Porque é muito fácil nós falarmos, família ingrata, põe a pessoa num asilo, põe a pessoa numa clínica, a pessoa está com Alzheimer, é violenta em algumas situações, para você tê-la em casa, de repente você não tem posses, você não tem dinheiro, você não tem como cuidar, a pessoa às vezes fica muito violenta, você faz escolhas. O esquema não são as escolhas, é a nossa convivência com as nossas escolhas. E é a isso que Emmanuel nos chama. Porque quando ele nos diz aqui que nós temos que entender, né, que temos que guardar na nossa casa essas pessoas da forma que pudermos, sem lhe deixar, sem lhes colocar no exílio, ainda que mesmo a preço de ouro. E que é para nós apoiarmos a essas pessoas, porque eles são tesouros de Deus colocados sobre a nossa responsabilidade com a assistência e a supervisão dos mensageiros divinos. Quando se fala de decretar o exílio,
não significa manter obrigatoriamente as pessoas dentro de casa. Significa a assistência física, emocional que nós damos às pessoas à distância, quando elas estão distantes de nós. Porque há pessoas, tem um caso aí de uma moça que acabou de lançar um livro no HC, né, ela está há 40 anos abandonada, eu não estou julgando, isso tá, né, essa moça já deu várias entrevistas, tem ela e tem um outro moço, internados no HC, eles ficam no mesmo quarto, ela acabou de lançar um livro, que ela escreveu o livro no computador, ela só movimenta a boca. Não sei se alguém viu essa notícia. Claro que depende das posses, dos recursos, das famílias, é muito difícil você manter uma pessoa nessa condição dentro de casa. Só que ela está abandonada no hospital, raramente a família visita. E do jeito que fala, é raramente mesmo, né? Não é assim uma vez por semana, a cada 15 dias. Isto é um exílio. O problema não é o distanciamento físico. É a falta de suporte, é a falta de apoio, é a falta de disponibilidade para estar com o outro. Isso é o exílio. É nós isolarmos completamente a pessoa da nossa vida, porque aquilo nos incomoda, porque nós não sabemos lidar com aquilo. E a pessoa, às vezes, se lida muito bem. Há pessoas com comprometimentos mentais, com comprometimentos físicos, extremamente bem-humoradas. Eu conheci um moço uma vez, ele hoje trabalha na Polícia Federal, ele foi Polícia Civil, e num momento, ele levou um tiro e ficou paraplégico. E ele falou que a primeira reação dele foi se revoltar. Ele ficou muito revoltado, porque eu o conheci já na cadeira de roda e sempre achei ele com um astral fantástico, uma pessoa extremamente bem-humorada. Que a impressão que me dava era que alguém que tinha nascido naquela cadeira de roda e que convivia com aquilo de uma forma muito prática. Aí eu descobri que fazia 10 anos, mais ou menos, que ele estava com a cadeira de roda, ele já estava com uns 40 anos, e que a primeira reação dele foi ficar extremamente revoltado. E que com o passar do tempo ele percebeu que ele estava dificultando a vida daqueles que viviam com ele, além de dificultar a própria vida, porque ninguém mais estava querendo tratar dele porque não tinha paciência para aguentar o mau humor dele, né? E aí ele mudou a vida dele, voltou a trabalhar, se relaciona hiper bem com o problema que ele adquiriu trabalhando. Né? Não é que ele nasceu dessa forma ou foi fazendo esporte violento, ele estava no trabalho dele e teve um acidente. Não é bem acidente, né? Mas essas pessoas nos mostram que dá para viver com qualquer problema de forma suave, tranquila, com aprendizado para si e dando exemplo para o outro. E claro que ele não se sente hoje exilado. Mas enquanto ele estava com o mau humor dele, ele se sentia. Muitas vezes, o doente ou aquele que necessita não está dando trabalho, não tem mau gênio, não tem nada disso. Nós é que não sabemos conviver com a situação do outro. Porque aquilo nos incomoda profundamente. E por que nos incomoda? Porque é algo que tem que ser resolvido em nós, não no outro. Porque se para o outro está tudo calmo, para ele está resolvido. O comportamento de cada um frente à situação é que determina se a situação está equacionada ou não equacionada. Então, se nós não conseguimos olhar para a pessoa, conviver com a pessoa, o problema não é da pessoa. O problema é nosso. E aí que vai entrar o processo da consciência. Porque, bem ou mal, se nós não conseguimos conviver, nós nos culpamos por não conviver. É sempre mais ou menos assim. Quando a gente não consegue vencer uma dificuldade, nós nos sentimos muito mal com isso. E claro que o outro percebe. E às vezes o outro até nos ajuda a vencer a dificuldade. E nós continuamos resistindo. Porque a barreira para nós é muito difícil. Então, quando fala sobre essas coisas, e como Emmanuel fala na família, eu lembrei, de imediato do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o honrar pai e mãe. E lá no comecinho do capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte, que honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los.
é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Aí vocês vão falar, não, mas tem pais que não são assim. Sim, no século XIX, quando esse livro foi escrito, isso já está dito, que há pais que realmente não têm motivos aparentes para que os filhos os respeitem. Mas que tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Por pior que esses pais sejam, eles permitiram a nossa encarnação para a nossa evolução. Se eles não fizeram mais nada, eles fizeram o necessário, porque o resto é por nossa conta. Eles fizeram tudo o que eles podiam fazer. Permitiram que nós encarnássemos. Ah, mas se não permitisse, ele descumpriria a lei divina. Bom, tá bom. E nós não dando assistência, estamos cumprindo ou descumprindo a lei divina? É esta comparação que tem que ser feita. Porque se o outro não cumpre a lei divina, não é problema nosso. É problema do outro. Acontece que em nome do outro não cumprir, nós também queremos fugir da nossa responsabilidade. Porque já que não me deu nada, eu também não vou dar. Ou se me dá muito trabalho, muita preocupação, eu ainda vou ter que viver, deixar de repente o meu trabalho para cuidar da pessoa. E como eu vou viver? Olha, Deus provê. E quando nós temos a confiança e a certeza de que estamos cumprindo a lei divina e fazendo o nosso melhor, a consciência tranquila é muito mais gratificante do que qualquer bem material que possa cair na nossa mão. Porque não adianta nós ganharmos muito dinheiro e não termos consciência tranquila e não conseguirmos usufruir daquilo que ganhamos, porque a nossa consciência nos acusa o tempo todo. Muitas vezes a gente só vai conseguir resolver isso depois que a pessoa voltou para a pátria espiritual. E aí nós perdemos uma grande oportunidade de cumprir aquilo que Jesus coloca, de que nós devemos nos entender com o outro enquanto estamos a caminho. E o a caminho é aqui. Não é no plano espiritual, com a certeza, olhando para o outro, às vezes com vergonha, porque nós não conseguimos ajudá-lo ou nós não conseguimos evoluir com a situação que vivenciamos. Esse texto também me lembrou uma questão que está no Livro dos Espíritos, a questão 681, que está na lei do trabalho. O trabalho é uma das leis divinas que regem a nossa vida. E tem uma questão, essa 681, que Kardec pergunta aos espíritos se a lei divina ou a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar pelos pais. E a resposta dos espíritos é que certamente. E voltamos para o ponto independentemente de que pais tivemos. Porque eles nos deram a possibilidade de estarmos encarnados. Isso é fácil? Não, meus amores, isso não é fácil. Uma coisa é o que nós sabemos que deveria ser feito, ou que nós deveríamos cumprir, ou que nós pretenderíamos fazer, e outra é o que é possível. Então, eu volto para aquele ponto, nós temos que fazer o que é possível para vivermos da melhor forma possível com a nossa consciência. Se a nossa consciência não nos acusa de nada, e nós achamos que tem que ficar à sorte dele, tá bom. Mas será que não acusa mesmo? Quantas pessoas nós já conhecemos ao longo da nossa existência, todos nós, que depois que as pessoas desencarnam, elas entram em processos de profunda depressão, porque sabem que não fizeram tudo o que podiam. E o que é fazer tudo o que podia? Não sei. É simplesmente fazer o que precisa ser feito. Isso é fazer tudo. Agora, qual é o limite para isso? Eu não tenho a menor ideia, porque cada situação e cada um é cada um. Essa medida é de cada um de nós, ela é puramente individual. Não existe uma receita. Por isso, quando nós falamos que alguém é ingrato por enfiar o pai num asilo ou a mãe num asilo a preço de ouro, e hoje existem clínicas aqui em São Paulo mesmo, você gasta 10 mil reais por mês, a pessoa vive com todo o luxo possível, conforto, e você fala assim, tá ótimo, tá lá no meio dos amigos dela. Que amigos? Não eram amigos, ela conheceu a clínica. Desenvolve uma sintonia de abandono, muitas vezes. Porque muitas vezes, como o lugar é caro e ocupado e nós temos que pagar, nós não temos tempo de visitar. Então a gente provê o lugar,
E esquece de dar o suporte emocional que essa pessoa precisa. Ah, não, mas ela não tem mais memória. Esse é um outro ponto muito importante para nós refletirmos. Essa dificuldade da memória é imposta pelo corpo físico. O espírito está sempre consciente. E o espírito sempre tem memória. A relação dele com o corpo físico é dificultada por problemas físicos, mas o espírito está integral. O espírito está íntegro. Não existe espírito com defeito físico, com defeito... Não existe. Se ele está com um desequilíbrio que impeça a sua expressão como espírito, é porque ele está espiritualmente embrutecido ou tão autocentrado que ele perde a noção do meio. Mas, como espírito, ele continua consciente. É só retornar à condição de consciência, que é muito diferente do corpo. Nós não conseguimos mudar o corpo. A hora que nosso corpo começa a dar curto-circuito, você não volta mais para o estágio anterior. Você pode, muitas vezes, paralisar o processo de degeneração, mas você não volta. Não é assim? Então, o espírito está consciente. E como espírito, ele tem necessidades de carinho, de suporte. Quantas vezes pessoas com esse tipo de problema estão nervosas, irritadas, até violentas, e as pessoas tratam-a com carinho, falam com ela com carinho e elas se acalmam imediatamente. Então, o corpo está... A pessoa está sem consciência? Amor é um sentimento que todo mundo sente em qualquer situação. Carinho e atenção também. Independentemente de terem a matéria favorecendo a relação social ou não. Né? E essa condição na nossa sociedade dos filhos trabalharem para os pais está cada vez mais complexa. Porque a gente vê aí, as pesquisas mostram isso, pesquisas inclusive do IBGE, pesquisas sérias, na verdade, que há uma série de aposentados sustentando com a sua parca a aposentadoria a família inteira que não trabalha. A situação está invertida. Porque com certeza essa pessoa já sustentou ou já ajudou no sustento dessas pessoas enquanto ela estava jovem. E ela está velha, precisando de amparo. Quando eu falo velha, fisicamente, o corpo físico está debilitado. Ou ela está bem idosa. Vamos mudar as palavras, para ser politicamente correto, não vão me processar por desacato, por desrespeito, não é essa a intenção, mas elas estão fisicamente debilitadas e ainda têm que continuar sustentando os outros. Isso é justo? Isso é correto? Isto é cumprir a lei divina? E aí, nós temos que pensar em algumas outras situações. Uma delas é aquela história de que todo mundo, que a pessoa é ingrata. É ingrata. E muitas vezes nós ajudamos a pessoa e a pessoa reclama de nós. E aí nós dizemos que nós ainda ajudamos e a pessoa que é ajudada ainda é ingrata conosco. Bom, de quem é o problema? Nosso ou do outro? É do outro. Porque se nós estamos fazendo a nossa parte e se a nossa consciência não nos acusa, não há problema para nós. O problema é do outro, que muitas vezes se sente humilhado por ele mesmo não ser capaz, não porque alguém o humilha. Emocionalmente, ele não está aceitando a situação que ele passa. Mas vamos pensar que seja de fato ingratidão. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu selecionei aqui basicamente 3 capítulos que têm informações relacionadas a esse tema. Para quem quiser ler em casa, Um é o capítulo 8, o item 11, outro é o capítulo 11, item 11, outro é o capítulo 14, itens 3 e 9. Então, um desses textos fala sobre a ingratidão. E diz que a ingratidão é fruto do egoísmo. Interessante. Quem é o egoísta? É aquele que tem problema de ego. Ou seja, é o ego exacerbado e o foco apenas em si. Então, quando nós assumimos essa postura de egoístas, nós sempre vamos estar descumprindo a lei
e de uma forma direta afetando a vida do outro pelo nosso comportamento autocentrado. E não, como eu disse, não há egoísmo no processo evolutivo quando a nossa intenção é evoluirmos, avançarmos e melhorarmos o meio que vivemos. Aí nós podemos, de fato, nos voltar para a nossa evolução, para o nosso processo individual. Mas, se o meu processo é todo preocupado com as coisas materiais, o egoísmo se implanta e automaticamente eu vou ser ingrata com uma série de situações. Muitas vezes nós somos ingratos com pessoas que nos dão a mão profissionalmente, que nos ajudam profissionalmente a chegar aonde estamos, ou que nos ajudaram. E a gente acha que essas pessoas não fizeram mais do que a obrigação, ou muitas vezes ainda reclama que nós só chegamos onde estamos porque elas tinham um péssimo gênio e nós tivemos que avançar, apesar de. Oh, que bom que ela tinha péssimo gênio e a gente conseguiu, com o mau gênio dela, nos projetarmos sem prejudicar ninguém. Mas será que foi sem prejudicar? Será que reclamar do outro já não é gerar um prejuízo? São sutilezas da lei do cumprimento da lei divina. Outra situação, né, já que fala da ingratidão é fruto do egoísmo, o que é o egoísmo? É a negação da caridade e um obstáculo à felicidade. De que felicidade nos fala o Evangelho? É a felicidade do bem-aventurado. Ou seja, daquele que passou pelas dificuldades e conquistou a felicidade como espírito. Não a felicidade das posses materiais. É aquele que se desenvolve apesar e com as adversidades. Este é o feliz dentro do conceito de felicidade que Jesus nos traz e que a lei divina nos apresenta. Ora, quando se fala de egoísmo e de ingratidão, nós temos que lembrar de uma coisinha bem delicada, com várias nuances, que se chama orgulho. Porque o orgulho, segundo nos falam os benfeitores amigos, é um dos principais adversários da humanidade. Porque o orgulho nos impede uma série de coisas. Nos impede de amar o outro, nos impede de pedir perdão e de nos entendermos com aqueles que nós achamos que nos prejudicaram. Porque muitas vezes eles não nos prejudicaram. Pegando o exemplo que eu dei do trabalho, que a pessoa tinha um gênio insuportável e nós conseguimos nos desenvolver, ora, então essa pessoa não nos prejudicou. Nós achamos que nos ajudar é nos dar facilidades. E nós queremos que Deus nos ajude tirando os problemas da nossa frente. Isso não vai nos levar a evoluir. Porque evoluir é resolver problemas. Para isso nós estudamos matemática desde pequenininhos. Para aprendermos raciocínio lógico, dedutivo e aprendermos a resolver problemas. De repente, quem nunca gostou de estudar matemática pode encontrar uma utilidade para isso e voltar a estudar. Né? Vai lá. Vamos estudar equação de primeiro grau, de segundo grau, matriz, determinante. Eu não sou dessa área, mas estudou-se tudo isso, não é? Matriz, determinante, logaritmo, né? Todo mundo passou, já ouviu falar, mais ou menos, não lembro mais nada, sim. Mas na época que você estudou, isso formou o seu raciocínio dedutivo, o seu raciocínio lógico. Evoluir é resolver problemas. Ou nós achamos que Jesus não tinha problemas para resolver, e ele já estava evoluído. Ele já era um espírito puro. E ele não tinha que resolver problemas? Os problemas não eram dele, eram dos outros. Mas ele tinha que conviver com esses problemas com placidez e tranquilidade para mostrar para todo mundo e deixar para nós um recado de que é possível, apesar da adversidade, cumprir integralmente a lei divina. Este é o maior ensinamento, ou um dos principais ensinamentos que Jesus nos deixa. Né? E que nós resistimos, porque o orgulho nos atrapalha. E o orgulho, o problema do orgulho pior do que o egoísmo e a ingratidão é que ele tem sutilezas. A gente confunde, às vezes, orgulho com amor próprio, orgulho com autopreservação, orgulho com sobrevivência. Orgulho é orgulho. As outras coisas são completamente diferentes. E quando se fala de orgulho, tem uma coisa que nós esquecemos. O orgulhoso é aquele que interfere no livre-arbítrio de todo mundo.
Porque o orgulho dele vai ter que ser exaltado. Então todo mundo vai ter que fazer o que ele quer. A hora que nós queremos que alguém faça o que nós queremos, nós estamos interferindo no livre-arbítrio do outro. E aí nós somos responsáveis pelos resultados do outro. Se o outro não evoluir, porque nós fizemos ele ficar fazendo a nossa vontade, a responsabilidade é nossa. Mas alguém vai falar assim, não, imagina, ele fez porque quis. Depende. Nós aprisionamos, nós torturamos emocionalmente, nós fazemos uma série de coisas. Na base da chantagem emocional. Aí eu te amo tanto, como você não vai fazer a minha vontade? É tão sutil isso. Fazer cobrança é a coisa mais sutil na nossa vida. Nós cobramos as pessoas que não têm tempo de ligar para nós, porque elas estão ocupadas. Mas nós não lembramos que nós poderíamos ter ligado para essas pessoas. Não, mas eu sou ocupado. Ué, o outro também. Então ninguém mais vai se falar. Porque o que vale para nós, vale para o outro. À medida que nós temos, além da tranquilidade de consciência, é pensar, eu gostaria que fizessem isso comigo? Qual seria a minha reação como espírito se agissem comigo como estão agindo? Porque quando eu falo como espírito, eu estou partindo do princípio que o corpo físico pode estar completamente comprometido. Mas como espírito eu estou consciente. Eu gostaria de receber o que eu estou dando? Esta é a nossa medida. Quando se fala de fazer o possível, é a nossa medida. Qual é o mínimo que nos satisfaz? Se o que eu estou dando não me satisfazeria em momento algum, como eu quero que o outro seja feliz e esteja satisfeito? Aí, então, se o orgulho é o grande adversário da humildade, para que serve a humildade? Para eu me humilhar, para todo mundo pisar em cima? Não. A humildade é o que vai nos levar à prática da caridade. Então só é caridoso quem é humilde. E isto não tem escapatória. Claro que nós somos humildes em algumas situações e não somos em outras. Nas situações em que nós somos humildes, nós fazemos a caridade. Nas outras, nós fazemos de conta. Ou não fazemos mesmo a caridade. Nós estamos a caminho, nós já temos uma série de conquistas. Mas para evoluirmos, nós temos que estar atentos àquilo que nós ainda não conquistamos. Mas lembrando das nossas conquistas. Porque é essas conquistas que vão nos fortalecer para continuar em avante. Mas lembrando que a consciência vai nos cobrar cada vez mais. Porque a evolução vai se fazer, independentemente da lei divina, da nossa vontade, porque é uma lei divina. Então ela vai se fazer sempre. A consciência vai estar nos alertando e vai nos puxar ao desenvolvimento. Né? E quando se fala então de caridade, é o que vai nos gerar tranquilidade e segurança. Que na verdade é o que todos nós buscamos, independentemente de estarmos doentes, dependendo do outro, precisando do outro, com o corpo debilitado, ou sem condições até de que o espírito se manifeste, se exteriorize pelo comprometimento físico. Todos nós queremos tranquilidade e segurança. E quando se fala de consciência tranquila, nós estamos falando de tranquilidade e segurança. Não é a segurança que o dinheiro nos dá. Não é a segurança, porque o dinheiro uma hora pode sumir. Quem viveu a era, né, do governo Collor sabe do que está se falando. Né? Proporcionalmente, todo mundo tinha o correspondente a R$50 do dinheiro que tinha. Então, alguém que tinha 10 contas em banco tinha 500. Quem só tinha uma, só tinha 50. Proporcionalmente. Não significa que todo mundo tinha 50, não. Cada um proporcional ao número de contas que tinha. De contas bancárias. Atenção, não de dívida. Porque a gente fala conta, já acha que é dívida. Não é conta para pagar. Ora, o dinheiro subiu. E aí? Nós podemos ser roubados, nós podemos acontecer uma série de coisas. O dinheiro é um bem para que nós evoluamos também com ele. Se nós não usamos a nossa evolução e a evolução do outro, ele não nos tem utilidade. Então essa segurança é a segurança que nos é dada pela nossa tranquilidade, pela nossa paz de consciência.
e pela certeza de que cumprimos a lei divina. O que é importante ficar de tudo isso são 2 pontos básicos. O primeiro é que qualquer decisão que a gente venha tomar, nós temos que lembrar do que nos move. Se é a ingratidão, o egoísmo, o orgulho, ou se é a caridade e o amor. Escolhendo a linha que nós vamos seguir, nós vamos fazer o que for possível. E como vai se medir a linha que nós estamos seguindo? É pela intenção. O que vale em todo o processo é a intenção. Se nós tivermos uma situação em que vamos ter que tirar esse parente do nosso convívio direto, qual é a nossa intenção ao fazer isso? É ficar livre dele, com a desculpa de que ele vai ter uma vida melhor do que junto conosco, porque a gente doura o nosso discurso, né? De acordo, mas nós temos que pensar o seguinte: o que nós falamos do outro quando o outro faz aquilo que nós fazemos. Porque é aí que vai mostrar o que nós achamos do que as pessoas fazem. Do que nós estamos fazendo é o que nós achamos que as pessoas fazem. Não sei se está claro. É essa a medida. A nossa medida ainda é a nossa opinião sobre o outro. Sobre a atitude do outro. Porque é aí que nós estamos colocando de verdade o que nós pensamos. E isso tem que valer para nós. E é aí que entra a intenção. E lembrar do exílio. O exílio afetivo. Não o exílio físico. Quantas pessoas estão completamente distantes de nós, do outro lado do mundo, sem muitas vezes comunicação, até pelos meios mais modernos de comunicação, porque tem lugares que não chega a internet, né? Não é em todo canto que tem isso, né? Tem lugares da China que não chega, porque a região é muito pobre. A China é um país que tem muitas cidades muito pequenas, que são províncias, né? Mas que são quase vilas, né? Lugares com 500 habitantes, 1000 habitantes, no meio de pedras, regiões montanhosas, com a agricultura feita na rocha, em grande nível de declive. Lá não tem internet, não tem televisão, não tem rádio, não tem nada, não chega a comunicação de tipo nenhum. E nós não sentimos que estamos exilados dessas pessoas. Porque o amor está presente, a afetividade está presente na lembrança. O exílio só existe quando não há afetividade. Quando não há comprometimento afetivo. E aí que determina a nossa intenção. O recado é que nós façamos o possível sempre, com a certeza de que todas as vezes que nós procurarmos ir, tanto no possível, mas principalmente além do possível, nós vamos ter todo o amparo do plano espiritual superior para que nós avancemos. Porque se nós temos os problemas que temos, não é porque Deus está nos castigando. É porque nós concordamos em passar por essas situações, para que nós evoluamos. E nós fomos preparados antes de encarnar para passar por essas situações. É que no dia a dia, em função do próprio ritmo da vida que nós temos numa cidade como São Paulo, ou em qualquer outra cidade, porque essas coisas não acontecem só em cidades como São Paulo. Elas acontecem em qualquer lugar do mundo, né? As pessoas abandonarem as outras, exilarem as outras do convívio, independe do tamanho da cidade. O que é importante é nós lembrarmos que se nós concordamos com isso, nós temos toda a sustentação para dar conta. É que muitas vezes, pelo esquecimento que a encarnação nos possibilita, nós optamos por fazer o que é mais fácil. E o mais fácil é fazer o que nós sempre fizemos. Logo, o nosso futuro vai vir de acordo com o que nós sempre fizemos. Se queremos a felicidade, a tranquilidade, o futuro melhor, nós temos que ir além, muitas vezes, do que nos é possível. Mas sempre conscientes, com a certeza absoluta de que nós não somos abandonados, de que Deus, através dos benfeitores amigos, do nosso anjo de guarda, de todos aqueles que nos cercam para o bem, nos fortalecem nas nossas decisões.
E é esse fortalecimento que nós temos que buscar todos os dias, quando nos sentirmos fragilizados pelas situações que vivenciamos, sejam elas quais forem. Temos que nos elevar até eles, porque eles vêm até nós. Mas nosso egoísmo, ou seja, quando estamos autocentrados, impede que nós percebamos o auxílio que estamos recebendo. Nós temos que nos abrir a essa sustentação, para que ela nos ajude a ir além do que nos é possível. E que possamos, então, cumprir de fato as situações que nós nos propusemos a passar enquanto encarnados. Temos essa convicção de que Jesus olha por nós de verdade. E nossos anjos de guarda também. Obrigada. Obrigado, querido. É isso, meus irmãos. O tema realmente, como eu disse, é árido, né? E para a gente refletir realmente, né? Porque quando ela trouxe o conceito de doentes, Kátia, que a Emanuel trouxe, a gente não deu só. Quantas doenças se desenvolvem no seio de uma família com problemas numerosos, de várias origens, né? O filho ligado à questão da droga, o marido alcoólatra, né? A esposa com determinado tipo de Relacionamentos doentes, doença. Relacionamentos doentes. As dificuldades imensas, né? Então que a gente leve para esse plano de vida existencial mais próximo, não só pensando aquelas pessoas doentes, quiçá, Emanuel nos traz essa mensagem de reflexão profunda a respeito do nosso relacionamento em termos de amor e respeito às pessoas com as quais nós convivemos e que precisam de nós, né? Mas ele traz esse conceito muito além disso, que é para a gente refletir também sobre outras situações que nos envolvem. É o momento de perguntar para ela, né, sobre o tema que ela desenvolveu, um tema delicado, né, que pode estar até alguns de nós vivenciando em função de uma série de fatores. Se quiser perguntar alguma coisa para ela, alguma colocação, está aqui. Mas tem muito introspectivos, eu sei, tem 2 minutos? O que é 2 minutos? Nossa, muito pouco. Vocês têm 2 minutos, eu falo agora, ou então não fala mais. Não, nenhuma questão, nenhuma pergunta. Não, a Sandra falou assim, mas pode ficar. Se passar uns 2, 3 minutos a mais, não tem problema não, querido. Se dá para fazer uma pergunta, Você falou do exílio afetivo, né? Que muitas vezes ele acontece não só com a pessoa distante, mas está do nosso lado em casa, né, Cátia? Então não é uma questão de distância. Não, né? foi o que eu disse, que na verdade às vezes as pessoas estão numa vizinha, uma província lá na China, que a gente não tem acesso, e nós sentimos a pessoa conosco, porque não há um exílio, a afetividade está presente. É importante pensar, quando se fala de doenças, que os nossos relacionamentos às vezes não são saudáveis. Infelizmente, nos dias atuais, a gente vê muito casamento, muito relacionamento afetivo, fundamentado no desequilíbrio e na troca de neuroses. Isto é uma doença. Se os nossos relacionamentos funcionam na base da cobrança, eles não são sadios. Se eles funcionam na base da agressão ou da falta de afetividade, eles não são saudáveis. Logo, há um mal presente. E se há um mal e está havendo uma agressividade, está havendo um exílio. É este conceito que é importante na nossa vida. Cada vez que nós reclamamos de alguém, nós estamos exilando essa pessoa da nossa afetividade. E isso vai ter que ser resolvido um dia. E às vezes de formas muito penosas. Porque depende de quanto nós exilamos, mais próxima ela vai ter que chegar em algum momento. E pode vir como filho problema, como pai problema, os casos que o Silvio colocou, muitos outros que nós vemos aí, problemas de degeneração física cada vez mais complexos, cada vez mais jovens, né? De crianças com esclerose múltipla. É uma forma de aproximar e de nos cutucar para que esse reajuste se faça. Ou seja, o que é o reajuste? É tornar os nossos relacionamentos saudáveis. Pode.
quando você tem uma outra pessoa, né, que você tenta ajudar, e sempre, cada vez mais ela se sente numa posição de te agredir. Então, é isso? É. Tá. O esquema é o que nós entendemos por ajudar e o que o outro entende por ajuda. Porque nós achamos que ajudar é tirar a pessoa da condição que ela está. Só que a hora, nós temos que lembrar que muitas vezes o que nós achamos que é ajudar é interferir no livre-arbítrio do outro. Isso é, quase toda vez que eu venho aqui eu falo sobre isso, né? A pessoa é boêmia, vamos trabalhar com uma coisa simples. E você fica falando para a pessoa que se ela ficar dormindo pouco toda noite, ela vai ficar doente. Então você começa a querer impedir essa pessoa de sair de casa. Mas ela continua, ela quer sair de casa. Ou seja, você está tolhendo o livre-arbítrio. Não, mas é que eu estou preocupado com os riscos. Mas isso é do outro, não é nosso. Muitas vezes, em nome do amor paternal, maternal, nós queremos impedir as pessoas que nos cercam de viverem a própria vida. Entendeu? Você tenta sempre mostrar para ele que aquele caminho está errado. Agora, Por várias vezes e anos que ele vem dando cabeçada, a gente tenta mostrar. Mas chega uma hora que cansa. Qual é o seu nome? Toninho. Toninho, muitas vezes ajudar o outro é deixá-lo fazer o que ele quer por conta dele. E isso não é exílio. O problema é que nós assumimos problemas que não são nossos. As pessoas que estão em volta e são afetadas, elas têm que viver naquele conjunto, porque todas têm que evoluir junto. Essas coisas são muito complicadas. Porque respeitar livre-arbítrio, gente, é a coisa mais difícil que existe no mundo. Porque a gente quer que o outro melhore, a gente quer que o outro evolui, mas o outro não quer. Não tem como obrigar alguém a evoluir. Quantas coisas nós também querem que a gente faça e a gente não consegue fazer? Nós temos que pensar dos dois lados. Tem pessoas que também querem que a gente mude para melhor, não tem? E a gente não consegue. Às vezes, quando a gente para de ficar querendo que o outro mude, porque muitas vezes o outro não muda por birra, por orgulho, porque quer mostrar que é dono do próprio nariz, porque quer chamar atenção, sei lá. Eu falo por mim. Eu sei quando eu não quero fazer a vontade dos outros ou evoluir, por que eu estou fazendo isso? E às vezes é por birra, é para ser diferente, é para fazer graça, é para chamar atenção, é por um monte de coisa. Por isso que eu falei, quando nós começamos a fazer essas perguntas, as respostas não são agradáveis. Mas não adianta fazer a pergunta para o outro, nós temos que fazer para nós. Agora, se o outro quer transformar a vida dele num buraco, o problema é dele. Nós temos que estar disponíveis para quando ele precisar de ajuda de fato. Ou seja, quando ele perceber que ele caiu no buraco e gritar por socorro. Aí nós vamos descobrir se nós de fato queremos ajudar. E com um detalhe, nós não vamos poder falar para a pessoa, eu te avisei que isso ia acontecer. Porque aí já não é ajuda, já é cobrança. Eu te disse que tudo ia dar errado. O nosso grande problema é que nós queremos mudar o outro depois de grande. Jesus diz isso, o Espiritismo diz isso e a psicologia diz isso. Só se acessa alguém até os 7 anos de idade. Depois, cada um está com a sua cabeça. Se nós não conseguirmos notar os comportamentos de alguém até os 7 anos, porque se alguém é um espírito com o passado, não é uma criança inocente, não é alguém que está nascendo, não é nada disso. É um espírito com o passado. Se nós estivermos atentos aos comportamentos e procurarmos orientar nessa fase, não adianta querer depois. Só vai haver a mudança se a pessoa quiser. Isso nós adoramos interferir no livre-arbítrio em nome de querer que o outro melhore. Vamos pensar quando fazem isso conosco. Alguém que fume, que fica todo mundo gritando para ele parar de fumar, todo mundo quer o bem dele. Percebe? É disso que eu estou falando. Tem uma série de coisas também que querem o nosso bem que nos incomoda. Né?
Não, não é isso. Não é o problema de fumar ou não fumar. As pessoas estão fazendo isso para ele ficar bom, para o bem dele. Percebe? Ele vai fumar escondido. Eu tive um tio. Não. Eu tive um tio, e aí eu estou falando da minha família mesmo, que ele, por problemas de saúde, não podia mais comer fritura, açúcar, nada disso. Então, a comida dele em casa era ótima. Minha tia e os filhos dele tiveram que falar com os donos dos bares ali próximo à casa dele para parar de vender as coisas para ele, porque ele ia no bar e se entupia de tudo que ele não podia comer. Ele em casa fazia dieta, o problema é que ele fazia em casa e comia coxinha no bar. Coxinha só não, né? Coxinha, quindim, ou seja... Torresmo. Todo mundo está ajudando ele, mas ele faz o que ele quer. Isto é cada um de nós, gente. Nós só fazemos o que nós queremos. Nós não fazemos... E quando nós fazemos a vontade do outro, um dia nós apresentamos a conta. E pronto, a conta vem com juros, correção monetária, desaforo e tudo que tem direito. Né? E aí nós afastamos a pessoa de nós novamente. Nós temos que trabalhar para ter a pessoa conosco. E para isso nós temos que parar de interferir no desenvolvimento do outro e focar o nosso desenvolvimento em nós. E volto a repetir, isso não é egoísmo. Porque eu vou estar tornando os meus relacionamentos mais saudáveis. Eu vou estar procurando ver o que é bom no relacionamento e não o que é ruim. Nós nos pegamos muito ao que é ruim e não ao que é bom. Essa pessoa deve ter um monte de coisa legal. Nem que seja o ponto dela ser... Toda família tem alguém no quadro que você definiu, ou alguém que depende da família inteira. A importância dessa pessoa qual é? De congregar a família e de ajudar todo mundo a se desenvolver numa série de situações. Mas nós fazemos o quê? Nós reclamamos, em vez de agradecer. Porque essa pessoa não serve de alerta, não serve de referência daquilo que não deve ser feito. É a pior forma de dar exemplo, mas é um exemplo. Tá? Obrigada, beijo grande, boa semana. Obrigado a você, querida. A Kátia fica mais um pouco aqui, ela vai ficar mais. Se alguém quiser questionar, fazer alguma pergunta para ela sobre o tema ou não, ela está aqui conosco. Então vamos, queridos. Deixa cair em nós as informações que nós recebemos. Vamos refletir a respeito delas. As decisões da nossa vida, como a nossa companheira nos disse, são sempre nossas. Nós temos o direito de escolher. As escolhas são nossas. Nós já temos que ter consciência plena de que as nossas escolhas resultam em consequências. E essas também serão nossas. Estamos nos tranquilizando mais uma vez nesse instante, ficando sentados, que estamos tranquilos em nossos lugares, soltando os nossos braços, relaxando o nosso corpo, respirando profundamente, segurando um pouco a respiração, depois soltando de novo, de forma mais suave. Vai fazendo com que o batimento dos nossos corações fiquem mais tranquilos, enviando mais serenamente e tranquilamente. O sangue através das nossas veias, irrigando o nosso cérebro. Estejamos mais serenos e tranquilos. E nesse instante, cada um da forma como concebe a espiritualidade superior e esse Pai de bondade, amor e misericórdia que está em nós, porque fomos criados pelo Pai e temos em nós essa essência divina. Elevemos o nosso pensamento nesse instante. E nos lembremos por breves instantes de irmãozinhos nossos que estão passando por situações tão difíceis. Lembramos das pessoas aí abandonadas nas ruas, sem coisas mínimas para a sua sobrevivência. Começando principalmente pelo respeito, pelo afeto, pelo amor. E aí faltam coisas básicas, roupa, alimento, remédio, um mínimo de atenção, e não são poucos. Vamos lembrar dessas criaturas e vamos vibrar nesse instante, para que os espíritos do bem, de alguma forma, possam levar a cada uma delas nesse instante
um lenitivo através das vibrações que nós entregamos. Vamos vibrar, queridos. E pensamentos envolvendo cada um desses nossos irmãos. São pessoas que já viveram bastante e que, por motivos que nós sequer imaginamos, muitas vezes estão abandonados nas nossas vidas. Esse distanciamento, esse isolamento total. São crianças que já começam a reencarnação sendo abandonadas no começo do seu processo existencial. Já absorvendo a droga, a violência. Vamos pensar nessas criaturas como irmãozinhos nossos que são espíritos em aprendizado que nasceram para ser felizes. Vamos vibrar por eles, Pai, pedindo para que eles tenham a sua caminhada suavizada, principalmente através das mãos de pessoas responsáveis, que possam lhes mostrar um novo caminho. Levar a comida, levar o remédio, levar a roupa, mas levar o amor do Espírito. Vibramos por isso. Lembrando das criaturas que nesses instantes estão nos hospitais, passando por processos difíceis, de provas, de resgate, alguns, e vamos entregar nas mãos dos nossos irmãos da espiritualidade essas nossas vibrações, para que possam suavizar esses momentos difíceis, para que eles não se sintam abandonados e tenham confiança, e que muitos vão passar e vão voltar para o convívio da família e para o trabalho, mas muitos ali vão ficar, porque já terão cumprido a sua existência, não importa por que motivos para nós. Nós vamos vibrar para que todos sejam amparados e assistidos nesse instante. Que eles sejam respeitados na condição em que se encontram, Pai. Vamos vibrar para eles. Lembrando das famílias, nós voltamos o pensamento para esse núcleo principal da existência na Terra. E nós lembramos dos nossos lares como exemplo, e a partir daí nós vibramos para todos os lares. Nós vamos pensar nos nossos lares, nas pessoas que nos são caras, nas pessoas que nós amamos, e naquelas que nós ainda estamos lutando para aprender a amar, que nos causam ainda dificuldades, nos trazem problemas, mas são as pessoas com as quais nós precisamos estar, porque nós sabemos que não existem acaso nas leis de Deus. Vamos vibrar por elas, vamos vibrar por esses lares e por nossos lares, para que a harmonia, a paz, o equilíbrio e a proteção possa iluminar esse recinto sagrado da nossa existência, e que lá, ao voltarmos, nós possamos encontrar essa paz que nós estamos enviando daqui, mas que nós possamos levá-la dentro de nós, para que essas pessoas possam sentir. Vamos vibrar. Nós estamos encerrando as nossas vibrações e queremos lembrar nesse instante, esse dia da terça-feira dedicado pela espiritualidade que nos solicitou para atendimento às pessoas com questões química dependentes e que estão também aí na espiritualidade. Partiram daqui com a dependência química, em processos difíceis de recuperação no plano espiritual. Por confiança em nós, aumentando a nossa responsabilidade, alguns são trazidos por nós, são trazidos até nós, eu digo. E nós vamos vibrar para que eles sejam envolvidos, para que eles sejam acalmados, para que eles sejam ajudados, e as nossas vibrações são transformadas em energia que reconstrói até mesmo parte dos corpos espirituais, perispirituais, destruídos durante esse processo de doença pelo qual eles passaram. Vamos vibrar por esses nossos irmãozinhos, para que eles recebam de nós o nosso amor, pensando neles como se alguns desses jovens que aqui estão fossem um filho nosso, e como nós gostaríamos que ele pudesse se sentir melhor. Vibremos por eles. De volta a esse ambiente, nós sentimos a presença da espiritualidade superior jorrando sobre nós, essas bênçãos de luz que recaem sobre nós em formas de gotículas brancas e azuladas, que eles sempre nos fazem jorrar nesta sala, nesses momentos. Agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos aqui e que possamos nos ser refratários a essa luz que chega até nós.
que nós possamos levar para o nosso trabalho amanhã, para a nossa casa, para os lugares onde nós estivermos. Para que nós lembremos, quando estivermos em dificuldade, que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco, que os amigos espirituais estão conosco, que a bondade de Deus permaneça conosco. Que assim seja, queridos. Graças a Deus. Vamos voltando nesse ambiente, reabrindo os nossos olhos, graças a Deus pela oportunidade, nos sentindo mais serenos, mais tranquilos. Vamos permanecer em silêncio em nossos lugares, porque os nossos trabalhos continuam, nossos amigos estão lá também, nos aguardando o atendimento dos passos. Uma semana muito feliz a todos, muita paz, muita proteção a todos. Um beijo a todos vocês, queridos. Uma semana muito feliz.